Marcelo Mello, sou presidente da International Work Transformation Academy, sou professor universitário e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Essa convidada de hoje, muito especial, já há algum tempo estávamos tentando trazê-la, como ela mora numa cidade próxima aqui, quase 150 quilômetros, que é Sorocaba, né? E ela tem muitos afazeres, mas hoje, graças a Deus, nós conseguimos trazê-la. Adriana Almeida, muito obrigado, viu? Estou muito feliz, ganhei o dia por você ter vindo, né? E também ter trazido aí a Fernanda Martini, que será a nossa próxima interessada. Muito obrigado. Gratidão, Kendi. Eu que fico muito grata pela oportunidade, viu? Eu e Fernanda. Também gratidão profunda. Adri, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. Sim. Bom, eu sou nascida, fui educada, criada na cidade de Sorocaba, São Paulo. Eu nunca morei em outra cidade, sempre tudo lá, meus estudos e enfim, né? Fiz algumas pós-graduações fora, mas a base toda lá, toda em Sorocaba, tá? Então eu sou casada há 30 anos com o Alcindo, né? Meu marido, meu companheiro desde sempre. Nós temos 2 filhos, moços, o Thales e o Ítalo. O Thales é escrevente, hoje é formado em Direito também, fazendo pós-graduação, e o Ítalo é policial militar, ele trabalha na cidade de Campinas, tá? Os 2 são casados, então cada um segue a sua vida hoje, e a vida do casal retoma, né? Com novos projetos, né? Assim, mas com mais experiência também, né? Isso mesmo. E aí, toda a minha formação na área da educação, eu nunca havia trabalhado, né? Hoje eu estou aí navegando em novos mares, mas eu nunca havia trabalhado em outra área que não fosse a educação. Então, esse ano, eu completo 33 anos atuando na área da educação. Então, eu sou funcionária pública municipal, sou diretora de escola na cidade de Sorocaba, mas já atuei como professora de pós-graduação, né? Muitos anos, mais de 10 anos, já fui diretora de escola estadual, escola particular, então já fui PEB1, né? Professor de Educação Básica 1, né? E hoje eu trabalho como diretora numa escola de educação infantil municipal, que atende só a turminha em período parcial, de 5 e 6 aninhos. Mas toda a minha trajetória, o mestrado, o doutorado que eu fiz lá na Uniso, Universidade de Sorocaba, né, tudo lá, tá bom? O doutorado, inclusive, foi um período que me deixou uma marca bem positiva, porque eu acabei estudando a área da educação, né? A história da educação de Sorocaba. Então, eu estudei a primeira escola normal, livre, de formação de professores na época. Que ela começou em 1929, hoje lá é a Escola Getúlio Vargas, Escola Municipal Getúlio Vargas, mas ela começou lá em 1929, né, formando professores primários. Então tinha lá todo um arcabouço teórico, né, histórico, o chamado Arquivo Morto, e aí eu fui lá adentrar, né, e tinha uma professora específica, a professora doutora Jane Soares de Almeida, na Uniso, que me orientou. Então foi um trabalho muito bacana mesmo, de cavocar aquelas caixas, né? Com todo interessante, buscar a história, né? Isso, eu ainda não publiquei, né? Eu falei que a tese está lá escrita, eu ainda não publiquei. E o mestrado eu fiz na área vamos lá, né? Colocando ali o alunado, equipe, relações de poder, né? Entre alunos, professores, enfim, que é o chamado bullying escolar. Né? E aí eu trago uma nova visão, eu ainda não conhecia a área que eu atuo hoje, mas o nome da dissertação ficou, né? Relações de poder, né? O professor pode despertar ou ela ainda está adormecida, que no caso é o bullying. Eu só quis aportuguesar, né? Entendi. No caso, porque o bullying em inglês ele tem inúmeros significados, entende? Então aquela violência velada, né? Então eu chamei o professor para isso, né? Como o professor tem aquele contato maior com os alunos, ele deixa adormecido, pode acordar, chamando esse aluno para participar também daquilo, né? Como coautor também.
Entende? É isso. Então foi uma trajetória muito bacana. E aí agora, em 2018, eu tive a possibilidade de conhecer o trabalho do professor Sérgio Roberto Secato Filho. Ele já faleceu, ele faleceu em 2019. Mas ele é muito famoso. Isso. E aí o professor Secato, ele conheceu, olha como que nasceu a homeostase quântica informacional. Começou lá em 2007, porque o professor Sérgio Secato, ele teve uma questão de depressão suicida, com 3 tentativas de tirar a própria vida. E ele já tinha passado por tratamentos convencionais, né, com médicos, com enfim, né, todos. E aí ele conheceu o professor Pedro Maquiama, na cidade de Itapetininga, é um médico também, já falecido, e ele trabalhava com o método ATPP, que é a abordagem e transformação do pré-consciente. Então o professor Maquiama, doutor professor Maquiama, ele já trabalhava com comandos quânticos, só que a base firme ali era a metodologia tradicional chinesa, né? A medicina tradicional chinesa, perdão. E aí o professor Sérgio, com algumas horas de tratamento ali com ele, sob a orientação dele, ele saiu do estado depressivo suicida. E ele ficou bastante intrigado, ele falou, eu preciso buscar mais informação, preciso melhorar esse médico. E foi aí que ele, estudando, ele chegou na homeostase quântica informacional. Isso, mas a raiz está lá em Itapetininga, né? Lá do professor Pedro Maquiama, que ele também já falecido, né? Mas é interessante, ele aparece ali, né, nos estudos iniciais ali do professor Sérgio, porque ele inclusive assina, né, que ele concorda com a continuidade dos estudos, porque o professor Pedro ele trabalhava com um código quantizador para fazer os atendimentos, né? E era inovador. Inovador, muito inovador, porque fazia com que o paciente, o cliente, pudesse ter condições de eliminar emoções, sentimentos negativos e padrões mentais durante as vivências ruins da vida. Entende? Então, por exemplo, a gente sabe hoje, né, porque ele aprofundou muito, né, o método também, então a gente estudou aí 2 anos em Campinas com ele, durante o curso de formação, parte antes da pandemia, parte após a pandemia. Mas é um privilégio, né? Um privilégio. E aí a gente entendeu, né, tivemos aulas também pessoalmente, né, online também com médicos, para a gente entender como que o sistema humano funciona e qual é o grupo de sentimentos que faz com que aquele órgão seja afetado. Entende? Então, por exemplo, qualquer doença que a pessoa trouxer para resolver, com a terapia breve de homeostase quântica informacional, a gente tem esse raciocínio preciso e pontual. Exemplo, a pessoa vem com uma gastrite, por exemplo, tá? Eu sei que ela tem o sistema digestório afetado, então tem um conjunto de informações ali que co-criaram aquela gastrite. Então, eu sei que essa pessoa tem os chamados traumas de matéria, né? O que seria matéria? Justamente traumas com o primeiro provedor, do ato de prover, como que a criança entendeu lições financeiras com aquele provedor. Então, aquele pai ou mãe pode ter passado lições boas, lições não boas. Isso, então, as crenças limitantes. Isso, exato. De repente era difícil o dinheiro, a criança viu aquele casal brigando por falta de dinheiro, enfim. Primeiro provedor, próximo momento é a escola, porque a escola é o primeiro ambiente de trabalho. Hora para entrar, hora para sair, lições, festa de ano, disciplina, só não ganha dinheiro. Exato. Mas ganha nota. Exato. Pode não ser notas boas, não pode reprovar, né? Enfim. Depois da escola, nós vamos para o ambiente de trabalho. Então, as relações dificultosas, complexas no ambiente de trabalho. Perda do trabalho, desligamento, o colega puxando tapete, aquela chefia complicada. Tudo é muito, né? Entende? E, por último, a própria relação daquela pessoa com ela fazendo dinheiro, ela gerindo esse dinheiro, né? Ou ela não sabendo fazer nem gerir esse dinheiro. Então, todo esse arcabouço de informações e vivências vai afetar esse digestório. Então, tem um conjunto de sentimentos que a gente, durante as terapias, você elimina com essa pessoa para que ela possa se restabelecer desse quadro da gastrite. Então, ela vai trazer essas historinhas, como tem uma IT, que é uma inflamação, no caso da gastrite, tem também as situações em que ela se sentiu invadida e desrespeitada. Nesse conjunto de raciocínio que eu fiz com vocês.
Então, vejam, as sensações de ser invadida, desrespeitada, usada, manipulada, né? Fora os 4 Is que a gente diz, né? Que afeta muito o digestório, que é incapacidade, incompetência, impotência e a inferioridade. Muitas vezes ela se sentir menos válida que as outras pessoas, enquanto a matéria, né? A gente brinca, né, Kendi, quando eu atendo mulheres, de modo geral, e elas às vezes caem em busca de um par, né, para seguir a vida, e eu falo, pergunte se ele usa o banheiro todos os dias, se ele consegue defecar todos os dias, porque se ele não conseguir, ele tem traumas de matéria, e aí vai ficar difícil o fluxo financeiro dessa relação. A gente brinca, né? Sim. Mas realmente, porque esse digestório, ele começa aqui na boca, ele vai até o ânus, né, onde a gente escreve essas fezes. Né? E é matéria, né? Porque fezes são matéria. Né? Então, é isso. Então, né? Mas também, assim, como que a gente fala? O professor Sérgio falava muito para nós, né, que a gente precisa atender aquele mandamento especial, né, talvez o maior, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, a gente conduz aquele cliente para a cura, para a autocura. Então, meu papel como terapeuta é conduzir esse cliente. Mas a autocura vai acontecer se ele permitir, não é isso? Exatamente. Ele traz a queixa e eu consigo conduzi-lo a liberar as informações e eliminar. O verbo é esse: eliminar as informações que são a causa daquela queixa que ele traz. Seja uma doença física, emocional, mental, desequilíbrio financeiro, entende? Então, é assim, se a gente imaginar que cada ser humano é um armário cheio de gavetas, porque desde o ventre da mãe nós estamos recebendo informações. Aquela mãe passou preocupações, alegrias, não é isso? Mas tudo, de alguma maneira, foi para aquele bebezinho, então ele já registra e fica gravadinho. Então eu falo para os clientes, eu não posso falar paciente porque eu não sou da área da saúde, entende? Tá? Então não são os clientes. E aí a gente fala assim que ficou tudo armazenado nas gavetinhas, então é como se durante as sessões de terapia nós fôssemos ensinar a pessoa a limpar o HD. Entende? Igual quando a gente formava o comunicador, exatamente. Então a gente faz isso por meio de comandos quânticos, utilizando códigos quantizadores. Tá bom? Na verdade existem 7 códigos quantizadores que o professor Sérgio pesquisou. Então, ambos, um deles, né, vou até 2 deles, seria o código coração e o código mente. Perfeito. Tá bem? Então, um exemplo, né, que você gostaria, Kendi, de compartilhar um pequeno exemplo que de repente pode te dar sua paz, alguma coisa pontual, sabe? Exemplo, né? Puxa, porque eu peguei muito trânsito para vir para São Paulo e isso me irritou um pouco. Exemplo, para a gente poder testar em tempo real. Acho que a gente tem tempo, né, para fazer esse teste. Temos, tá bom? Aí eu falo ou não? Você vai contar uma historinha que te aborreceu de alguma maneira. Tá. Eu lembro que quando eu pedi demissão da antiga Telesp para ingressar na American Express, foi meio traumático porque eles queriam que eu começasse uma semana e a empresa anterior não me liberava. Entendi. Então ficou aquele negócio, quer dizer, eu falava, olha, eu não vou estar aqui no dia tal, porque eu tenho uma reunião já com os americanos, e eles não me liberavam. Então, eu sei que quando eu fui para lá, eu trabalhava, mas não me sentia, eu estava branco. Eu estava esperando sempre pelas férias, mas eu não percebia. E aí teve um momento que eu caí, eu estava com uma úlcera de 2 gastrites. Acredito, sim. Depois aí, agora o interessante é o seguinte, quando eu fui lá no hospital, o médico falou assim, ó, você pode fazer, eu só não te opero porque você não tem sangue. Certo. Mas você vai vir aqui e eu vou te operar. Sim. E aí meu pai foi me visitar. Sim. E falou assim, olha, lá no Japão, na roça, quando tinha um município, aí de remédio, me tratava com uma mão. Aí é lógico que eu tomei drogas, mas toda manhã eu comi meio mamão com a carne. Quando eu voltei, um mês depois lá, o médico tirou a chapa, tudo lá. Eu assim, cara, me deram a chapa errada. Não, essa daí mesmo. Não, tira outra então. Tirou lá, falou assim, você me enganou. Não vai dar para operar mais você. Estava para curar. Olha que perfeito. Então, a maneira com que a gente absorve
a situação e tenha a convicção de que tudo vai melhorar, Sim. faz toda a diferença. Perfeito, perfeito. A gente pode usar esse contexto para a gente fazer o teste. Então, aí, para o público compreender, né, então a gente segue a premissa de Max Planck, que o professor Sérgio bebeu de 3 fontes especiais para desenvolver a teoria quântica informacional. Né? Então, você vai perceber que a gente vai repetir essa historinha que o Kendi trouxe como exemplo e a gente vai eliminando pacotinhos quânticos por vez, um de cada vez. Então, a gente vai emitir aquela historinha igual, né, o mesmo comando, mas eliminando um pacotinho que, no caso, são os sentimentos que ele vivenciou nesse episódio, um de cada vez. Então, como se a gente fosse aniquilando aqueles sentimentos ruins, tá? Como ele trouxe aí o episódio aí... Se fosse uma história em quadrinho, você vai apagando aqueles quadrinhos. Exatamente, que não servem mais, aquelas informações que não servem mais, joga tá? na lixeira. Isso, perfeito, joga na lixeira. E a eliminação, ela é permanente. Como ele já deu aqui o spoiler, né, do intestino sangrando, a gente sabe que esse episódio causou muita raiva. Tá bem? Então, é o primeiro sentimento que a gente vai eliminar, expressar. Isso, perfeito. Mas o sentimento, ele aconteceu. Então, vamos lá, Kendi, né? A gente viu. Então, assim, ó, coração. Você vai emitir junto comigo, você repete, tá? Perfeito. O fato é pela TNS não me liberar para começar um emprego novo. É isso? Então, vamos lá. Então, coração. Raivas que eu senti. Pela TNS não me liberar. Para começar um emprego novo. Acabaram. Isso, coração. Perdas de controle que eu senti. Pela TNS não me liberar para começar um emprego novo. Acabaram. Coração. A minha consciência escolhe. Injustiças que eu senti. Pela TNS não me liberar para começar um emprego novo. Acabaram. Isso, coração. Tristezas que eu senti. Pela TNS não me liberar para começar um emprego novo. Acabaram. Isso, coração. Desrespeitos que eu senti. Pela TNS não me liberar para começar um emprego novo. Acabaram. Isso. E último, coração. Sentimentos negativos que eu recebi. Recebi pela TNS não me liberar. Para começar um emprego novo. Acabaram. Isso. Tá bom? Então, esse é só um exemplo que a gente deu e a ideia é essa. Conduzir o cliente para que ele se torne terapeuta de si mesmo, porque ele aprendendo os 7 passos, né, que é o Homeostase Quântica Informacional tem 7 passos, ele vai praticar esses exercícios, o passo a passo, e naturalmente, conscientemente, ele consegue co-criar novas realidades e descocriar as realidades que já estavam. Tá bom? Isso é muito importante. É isso, sim. Eu que agradeço, Kendi, por compartilhar esse momento com a gente. Tá uma parceria da sua vida, né? É verdade. Tá bom? Isso. Mas faz todo sentido mesmo, né? E de alguns anos para cá, muitos anos, pelo menos uns 20 anos para cá, sempre assim, eu tenho um mantra que assim, hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu serei melhor que hoje. E assim, todas as coisas boas acontecerão nesses 1440 minutos. Então, usufruir da melhor forma possível. Perfeito. E ajudar todas as pessoas que eu tiver a possibilidade. Perfeito. E o dia é tudo bonito, tudo passa assim, fica produtivo, o semblante das pessoas que a gente acolhe também é diferente. Sim. Vai ter um sono bem tranquilo, tudo flui bem, então isso é maravilhoso. Maravilhoso, e a gente consegue, bacana, né, você falando pra gente, e é o que a gente consegue trazer, né, desse legado do professor Sérgio, é ensinar por meio de um método a pessoa a pensar bem, pensar bom, né, pensar bom e sentir bom. Então a gente até fala que durante as nossas palestras, eu e a Fernanda, a gente une o coração e a mente, eles têm que estar em sintonia. O coração que sente bem, pensa bem. E o coração que sente mal, ele acaba pensando mal, né? Não porque ele quer muitas vezes. Sim.
É isso, e agora esse presente, né, de trabalhar com meus casos em quântica informacional, a gente trabalha a qualidade dos sentimentos, a qualidade dos pensamentos, para visar uma longevidade de fato, né? De fato, que as pessoas realmente partam para a ação. Passo 7 da HQI, dos casos em quântica informacional, são as ações. Então, quanto mais a gente vai purificando esse coração e essa mente, limpando essa quantidade de informações nocivas e negativas, mais ela vai tomando ações, ela vai partindo para as ações de fato. Então, aquela pessoa que não fazia uma caminhada, tenho preguiça, não gosto, não quero, mas aí ela começa a esvaziar as gavetas com essas informações negativas, quando ela menos percebe, nossa, eu estou caminhando, eu nem gostava, e agora eu estou tomando essa decisão, entende? De maneira natural, não forçada. E outras, e todas as outras. Sem dúvida. Uma brincadeirinha. Pois não. Quando você vai fazer uma terapia Sim. com marceneiro, ele entende melhor. Faz sentido. Mas na realidade, assim, como esse corpo é emprestado, sim, né? Então a manutenção de cada gaveta depende só da gente. Sim, amor próprio. É bom próprio. Né? É o que Cristo falava, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E a gente só amar o próximo, acaba esquecendo de amar a gente mesmo. Porque é isso, é de dentro para fora, Sim. do micro para o macrocosmo. Então a guerra é dentro de nós mesmos. Só nós temos condições de encerrar essa guerra. Exato. Não, e agora a gente vê aí os novos estudos aí sobre física quântica. Sim, é isso. E a gente vê que todas as coisas nesse mundo estão interligadas. Isso, perfeito. E é o que o professor Sérgio deixa de legado, né? Então, os benefícios da física quântica, agora em prol da saúde humana por meio da HQI, que é esse método que ele deixou para a gente, e né? A neurociência está sendo aprofundada. E a gente, o que é bacana, assim, muito antes era tudo mais tratado físico. Perfeito. Né? Hoje a gente vê que você tratando o mental, você faz uma limpeza mais profunda. Do micro para o macro, é isso mesmo, as partículas subatômicas, né? Que é o estudo da física quântica, sim, dentro de cada ser humano, né? Que é isso, né, Kendi? Nós estamos aqui hoje, mas você é uma parte de mim, você também é uma parte dele. Exatamente, é isso? Perfeito. É isso. Bacana. E você me fez lembrar também dessa parte da mudança de algumas coisas que a gente tem que incorporar. Né? Sim. Antes a máxima era assim, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Perfeito. Mas a máxima agora é assim, tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Justamente. Né? Justamente. Até um exemplo que eu dou às vezes em sala de aula, assim, você levar um indiano para receber um indiano, você não pode levar um churrascaria. Você tem que saber a cultura dele. Claro, né? Claro. Com certeza. Então é muito importante você ver isso. Ele citou também da medicina tradicional chinesa. Sim. A gente vê que a acupuntura, por exemplo, é 1000 anos antes do profeta Maomé, mas a ciência brasileira só adotou nos anos 80. Sim. Então tem muita coisa ainda de aprendizado. Então a meditação, muitas pessoas estão buscando yoga, meditação, tai. Nós estamos vendo assim, que a parte da consciência é a mais importante de ter. Sim, muito importante. Então, é o que a gente ensina para as pessoas, que elas possam naturalmente, consciente, alterar os estados de consciência. A deixa seria, não se pode pôr vinho novo em garrafas velhas. Isso, perfeito. Entende? Exatamente. Então, assim, enquanto a gente não liberar, né, esse conjunto aí de informações nocivas que estão dentro de cada um de nós, a gente não consegue co-criar novas realidades. É mais ou menos assim, não aguento mais morar em São Paulo, não quero saber, vou me mudar, porque aqui eu tenho muito problema. Ela vai lá no Japão, chega lá, ela passa a ter os mesmos problemas. Lógico, o problema não é o Japão, é o que está dentro dela. Exatamente. E é isso que a gente ensina. Então, os resultados, eles vêm, viu, Kendi, muito rápidos, desde que a pessoa se autorresponsabilize. Sabe? Então, é amor próprio. Então, não adianta, não é o terapeuta que cura. Na verdade, eu só conduzo, né? Ela me traz a queixa, eu faço o raciocínio, mas quem se compromete a praticar e constatar é ela. E aí a gente fala, mas eu não acredito em física quântica, eu sou meio cético. Não precisa acreditar, não precisa, não pode duvidar. Eu brinco, né, que pode duvidar de tudo que a gente fala, que a gente aprendeu, mas é só ela ser teimosa e praticar.
que vai funcionar. Não, e a coisa funciona assim. Você vê que a primeira vez que eu li a biografia do Nelson Mandela, eu fiquei impressionado pelo seguinte: ele ficou 27 anos preso, né? Não podia receber visita, nem nada, foi torturado, né? Não podia, o que tem hoje, o pessoal visita aí, não podia ter nada. Só que a maneira como ele tratava os carcereiros, a maneira como ele falava com os companheiros de cela, e ele estava convicto que as ideias dele estavam certas. Então ele fazia também os exercícios dele e tal. Ele saiu de lá para ser presidente da África. Né? Então, na cabeça dele, ele estava livre. Fisicamente, ele estava lá enjaulado, sofrendo maus tratos, mas na cabeça dele, ele é um homem livre. Né? Então, a gente tem que pensar sempre pelo lado bom. Quando a gente pensa pelo lado bom, sempre vem uma alternativa muito bacana e as coisas se resolvem. A gente tem um minutinho ainda para falar, então, e a Fernanda vai falar com certeza, né, no momento, mas assim, nós temos aí alguns projetos que a gente está fazendo de tudo para fazer acontecer mesmo, né, levando esse trabalho da homeostase quântica junto com a longevidade, que a gente visa levar essa possibilidade para as pessoas, para quanto mais pessoas a gente puder. Então, eu tenho interesse, né, eu estou começando a organizar um livro sobre homeostase quântica informacional e, assim, não existe, né? O professor Sérgio deixou apenas um artigo científico escrito, porque é muito novo, né? A HQ nasceu em 2007, então é como se fosse um bebê engatinhando ainda, né? Então ainda está começando nesse campo da pesquisa. Eu já tenho mais de 500 horas em consultório, atendendo pessoas, né, com homeostase quântica, todas com benefícios peculiares, né, singulares ali, pessoais, e então a gente tem alimento já para escrever um livro, né? Então, acho que assim, eu organizo e aí eu já tenho algumas pessoas interessadas para escrever um capítulo, né, desse livro. Eu até mandei a capa para você, e já é uma parte do sonho aí sendo concretizado, né? E nós temos aí ideias, né, também de levar o HQI para as escolas, para hospitais, né? Essas pessoas precisam, não é verdade, de cuidar desses sentimentos, né? A gente sabe por meio dos estudos da HQI que a doença vem por conta desses acúmulos de sentimentos. Você vê, tem uma dor de estômago, mas tem um câncer de estômago. Exatamente. Não é isso? Então, quanto mais o acúmulo de informações for maior, mais a gravidade daquela doença. Né? Diana, mas até o câncer pode ser tratado com a HQI? Pode, porque a HQI não vem para se sobressair, ela vem para unir. Né? É a ciência e a espiritualidade caminhando juntas. Então, pode ser um coadjuvante no tratamento de uma depressão, como, né, que o psiquiatra já faz um consultório com aquele paciente. O psiquiatra que vai, por exemplo, uma das ações, medicar para aquele paciente sair daquele estado depressivo. Com a HQI a gente vai buscar as causas da depressão. Né? Eu já vou dar um spoilerzinho, né? Por que uma pessoa cai de um modo depressivo? Porque ela tem traumas de matéria afetando a própria essência. Então a gente cai no campo das culpas e das injustiças. Então a pessoa tem traumas aí que envolveu matéria, que foi o raciocínio que eu já expliquei, se sentindo muito injustiçada. E aí essa depressão vem, acomete, né? Que traz muita tristeza. Depressão é química. Química, perfeito. Né? Então, assim, a gente vai testando, né, esse método com os clientes e várias pessoas que já passaram comigo conseguiram deixar esse estado. Então, isso é maravilhoso. Então, a gente sabe que não tem contraindicação, porque a gente tem material para crianças, né, para mulheres, para homens. Eu falo que quanto mais a idade cronológica, mais gavetas. Não é isso? Mais gavetas a pessoa pode ter. Mas é algo realmente que vem para somar. Né? Não vem para sobressair, é uma sopa mesmo. A pessoa não vai deixar de tomar um remedinho, de fazer o reiki, de fazer caminhada, de tudo que ela já faz. Inclusive o medicamento alopático. Mas aí ela trata de uma maneira natural e consciente, trazendo as vivências e eliminando essas informações. E aí não tem como a gente não atingir, né, bem esses pilares da longevidade. Não é isso? Uma pessoa livre,
de emoções negativas, possíveis, ela tem uma qualidade de vida melhor. Sim, verdade. É isso. É como se fosse buscar a fonte da juventude. Exatamente, Kim, exatamente. Né? Eu acredito que o corpo humano ele foi feito para durar 100 anos. Exatamente. Não é isso? Ele foi feito, né? Ele tem uma tecnologia muito de ponta que precisa. Então, se a gente puder assim, garantir essa qualidade, essa longevidade, pensamento e emoção, juntos, caminhando numa sintonia, não tem como ele... E é muito importante porque, assim, com as experiências adquiridas, é que a gente chega a um estágio que a gente consegue ajudar mais as pessoas e a humanidade. Perfeito. Então esse tempo é importante. É isso. Eu falo, eu completei, né, 50 anos agora no final de julho, mas eu já vislumbro mais 50. Sim, pelo menos, né? Pelo menos com saúde física e mental. Se eu estou praticando HQI, senão eu estou prevenindo doenças, né? Que eu não estou deixando isso acumular dentro do meu organismo. Então isso é maravilhoso. Então essa projeção que a gente tem, né, de levar para escolas, né? Hoje a gente ministra cursos, né, imersões presenciais, aprofundando os 7 passos, não é isso? E o professor Sérgio falava, né, que tem um grande grupo que está em modo slow, né? Mas assim, demora um pouquinho, né, puxa, né, tem essa possibilidade. Tem o segundo grupo que está no modo atenção. Opa, peraí, vamos ver se meu amigo der certo, eu vou, né? Mais ou menos assim. E tem o grupo desperto, que, puxa, existe a possibilidade, deixa eu tentar. Não é isso? E a gente tem que respeitar esse tempo das pessoas, né? Mas é isso. Olha, a empresa, no ano passado eu tive a possibilidade de trabalhar dentro de um cartório lá em Votorantim e atendendo 36 funcionários com o método. E é incrível, porque é de dentro para fora. Então, não é uma terapia em grupo, né? Ela é individual. Então, a gente percebe no todo depois, né? Eu não lembro se eu te mandei resultados disso, mandei. Mas assim, foi incrível, realmente, né? Então, mas partiu, claro, de uma gestão já desperta, não é isso? Para trazer esse trabalho para fortalecer aquela equipe, né? Aquele cartório que é formado por funcionários. E cada um com a sua história de vida, com suas dores e tudo mais, né? Uma metodologia vigorosa. Sim, perfeito, perfeito. Eu acho que essa, eu sempre, né, acho que é justo a gente fazer essa referência do professor Sérgio Secato, do professor Pedro Maquiama, né, que já começou, né, com esse estudo, e saber que fica esse legado maravilhoso para a humanidade, né, de dentro para fora, na verdade. O bom que encontrou uma precursora talentosa. Pois é, e eu que agradeço de você me encontrar também, de nos encontrar, né? Maravilhoso, gratidão profunda, viu? Andrei, nós estamos antes finais, eu quero que você volte outras vezes, porque tem muito conteúdo maravilhoso. Muito conteúdo, com certeza. Tá? E eu queria que você deixasse os seus contatos. Sim, então vamos lá. Acho que o Instagram é importante, que é um veículo tecnológico ainda mais usado, né, rede social. Então o Instagram é @sistêmica statera. Acho que aparece escrito. Isso, perfeito. Isso. Sistêmica statera na verdade, em latim, significa equilíbrio sistêmico. Tá bom? É isso. Que a ideia é essa, né? O equilíbrio sistêmico mesmo, né? Que envolve emoção, qualidade de vida e os pensamentos. E o telefone para contato é o 15 99702 7890. Também eu atendo presencial e atendo online também na cidade de Sorocaba. Fazemos palestras gratuitas, né, em qualquer local, em qualquer âmbito, e ministramos cursos presenciais, semipresenciais e online. Então, tá bom? Bem, gratidão. Eu agradeço profundamente quem me ligar. Então, a essa talentosa Adriana Almeida, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.